Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as últimas notícias do Corinthians com vocês. Vou falar um pouquinho sobre o Yuri Alberto, o Wolverine da Fiel, sobre essa última lesão que ele teve, qual foi o tempo de recuperação. Vou falar um pouquinho também sobre o novo lançamento dos uniformes do Corinthians, falar um pouquinho sobre como que eles vão ser, falar um pouquinho sobre a data comemorativa que cerca eles, e vou também fechar o vídeo falando do novo goleiro do Timão, quem é, as bases salariais, e já tem consulta de outros clubes pelo goleiro, então vamos ver quais clubes são esses e qual é a base salarial dele. Começando pelo Yuri Alberto, queria primeiro falar que eu sou um defensor dele desde 2023, então graças a Deus por isso. Fico muito feliz pelo Yuri Alberto estar se dedicando pelo Corinthians. Muito triste por saber que ele deve sair no meio do ano. E é isso que eu vejo muito corintiano falando. O Yuri Alberto, ele falha? Sim, o Yuri Alberto perde gol na cara do gol? Sim. É muito lance que eu vejo o Yuri Alberto perdendo gol na cara do gol. É ridículo ver o Yuri Alberto perdendo gol. É muito lance que eu vejo que o Yuri Alberto, ele cai sozinho? Sim. Eu vou sentir falta dele? Sim, também. O Yuri Alberto, ele é um jogador importantíssimo. O cara tem mais de 70 gols com a camisa do Corinthians. Do Sub-23 aí, ele é o que tem mais gol. Ou seja, você pode criticar os métodos do cara, mas não os resultados. Os resultados dele são impressionantes. O cara faz gol em final, faz gol em semifinal, faz gol de pênalti. O cara decide uma cacetada de coisa. E ele não é aquele jogador que se diga, uau, ele é o craque da geração, mas ele é um ótimo jogador. Cara, pro Corinthians, pra mim, ele é um dos melhores jogadores, se não melhor, porque ele é efetivo. Ele faz muito gol, ele decide muito jogo, e eu gosto muito dele. E o que eu queria falar hoje dele é da lesão que ele teve diante do São Bernardo, a qual me desesperou muito quando eu vi. E eu queria falar um pouquinho sobre ela, que é lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. E ele demorou um total de 16 dias para se recuperar dessa lesão. Segundo pesquisas, a lesão demora de 2 a 8 semanas, ou seja, ali de 2 a 3 meses para sarar, e ele conseguiu quase que 2 semanas se recuperar. O cara é muito Wolverine. Teve lesão de meses que ele demorou 10 dias para se recuperar, mas eu pretendo fazer um vídeo só disso, porque é exaltar o atleta. Dia 3 ele voltou a treinar já com bola, e eu não falei disso na época, não como eu devia. Então eu queria separar essa partezinha do vídeo aqui só para isso. E agora, vamos para a próxima notícia, que é: o Corinthians está querendo estrear o novo uniforme. E quando o Corinthians pretende fazer isso, gente? O Corinthians pretende fazer isso na partida contra o Fluminense, no Maracanã, no dia 1º de abril, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso por quê? Porque a camisa faz alusão à invasão corintiana que aconteceu em 1976, ou seja, 50 anos atrás, onde dirigiram-se 70 mil corintianos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou tomado de corintianos, o Maracanã. Cara, dizem pessoas que o Maracanã tinha mais corintianos do que a rapaziada do Fluminense, que eu esqueci agora como é que fala, torcedores do Fluminense. Eu acho que é Fluminense mesmo. É impressionante como o Corinthians atrai público, como o Corinthians atrai a mídia. Até hoje essa história perdura, uma história de 76, antiguíssima. Eu acho isso impressionante. Numa época em que o futebol era menos político, era mais livre, assim, como que eu posso dizer? O Maracanã cabia mais de 140 mil pessoas, então é uma coisa assim impressionante. Só que a Nike não garante que o material vai estar pronto até essa data, porque a Nike ela entrega materiais no nível europeu, ou seja, lá para maio ela entrega pronto. Só que vamos ver se o Corinthians vai conseguir tratar, porque seria um marketing ferrenho e venderia muita camisa nessa data, principalmente lá no Rio, porque a rapaziada deve se dirigir para lá para assistir o jogo. E se a Nike conseguir, né, o que eu não acho muito difícil, dar uma priorizada no Corinthians, vai ter mais um mês completo para estrear as camisas no outro continente lá. E é muito importante. O Corinthians renovou recentemente o contrato com a Nike e é uma parceria muito duradoura. O Corinthians já teve algumas parcerias um pouco ruins, já cogitaram a ideia do Corinthians ter uma parceria com a Adidas. Eu não acho legal, eu gosto muito da Nike. Esse símbolozinho aqui é a minha marca preferida de roupa. E eu espero que o Corinthians continue essa parceria e que a Nike consiga suprir as expectativas do Timão, né? Pelo menos a camisa 1. Como vocês acham que vai ser essa camisa aí, em comemoração aos 50 anos da invasão corintiana? Deixa aqui embaixo. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o novo goleiro do Corinthians, que no caso é o goleiro Neto. O goleiro Neto esse que viria para o Corinthians por empréstimo
com a desistência do Coringão pelo João Ricardo. João Ricardo esse que vinha muito bem pelo Fortaleza, só que tinha se lesionado. Fortaleza crente que o João Ricardo já estava bem para jogar e ele veio fazer exames médicos aqui em São Paulo, foi reprovado nos exames e o Corinthians desistiu da contratação do goleiro de 37 anos, o goleiro com idade bem avançada, para falar a verdade para vocês. E agora o próximo alvo é o Neto, não é alvo só do Corinthians, é alvo do Curitiba, é alvo do Internacional e não é um jogador muito seguro, não é um jogador muito bom de grupo. Dizem as línguas que ele não gosta de ser reserva, que ele briga, que ele reclama pela titularidade e ele tem que vir pro Corinthians com a meta de eu tô aqui, o Hugo tá aqui. O Hugo tá numa hierarquia de outro nível. O Hugo é um dos capitães do Corinthians. Mais as notícias são essas. O que vocês acham do Neto pelo Coringão? Lembrando que o salário dele seria de 350 mil por mês, porque ele recebe 700 mil no Botafogo. Só que o Corinthians arcaria com metade do salário. E é o que eu sempre falo, o Corinthians é o único trouxa que não pensa duas vezes antes de fazer isso. Cara, emprestou o Raul pro Ceará, arcou com uma boa parte do salário. Félix Torres, salário. Félix Torres, se eu não me engano, é empréstimo. O Corinthians é muito besta no mercado, então tem que aprender a evoluir em questão disso. Espero que o Marcelo Paes esteja fazendo essa movimentação. Nos próximos vídeos eu pretendo falar um pouquinho sobre essa situação do Corinthians com o Tadieres, do Rodrigo Garro, sobre outras situações, mas vamos deixar para próximos vídeos. Se inscrevam no canal se vocês gostaram, deixem o like de vocês, ao longo do dia sai mais vídeos, sai mais shorts, então se vocês puderem acompanhar, deixar o comentário do que vocês acharam do vídeo de hoje, eu agradeceria demais. Grande abraço, tamo junto, vai Corinthians, e é isso, bom fim de semana pra geral, eu espero que o Corinthians jogue bem aí essa partida de quarta-feira, estou ansioso.